Olá, meu irmão, minha irmã, 21 de setembro, sábado. Hoje a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo evangelista. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, acolhendo você também que pela primeira vez nos encontra aqui nesse canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário e estejamos juntos aqui todos os dias, com a palavra de Deus. Vamos ao evangelho de hoje, dessa festa de São Mateus. Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, então celebramos hoje com alegria a vocação, o chamado, a santidade, o martírio de São Mateus. Esse que era e que vivia sentado na coletoria de impostos, pecando contra Deus e pecando contra o povo, pecando contra o seu próprio povo. E aí o evangelho de hoje nos fala da misericórdia, a forma como Jesus escolheu curar. Mateus, como ele sempre escolhe curar qualquer um de nós. A conversão, a cura interior, ela tem uma meta, que é nos transformar em Mateus. O nome Mateus significa dom de Deus. Olha que coisa interessante, vem do hebraico, Matichaia ou Matatias, no grego. Veja, Mateus significa dom do Senhor, dom do Senhor. Era tudo que o nosso amigo Mateus, que nos outros evangelhos é chamado de Levi, não estava sendo. Ele não era um dom do Senhor. Ele não era uma dádiva de Deus para ninguém, muito pelo contrário, ele era instrumento de sofrimento, de opressão para os outros e para si mesmo. Ele com certeza não era feliz, ele podia ter momentos de euforia, muito rico, tinha essa ânsia, essa ganância pelo dinheiro, então quando conquistava o dinheiro, quando com aquilo comprava alguma coisa. Mas ele não era um dom do Senhor, nem para ele, nem para o seu povo, nem pelas pessoas que tinham passado já pela vida dele, porque ele não conseguia ser dom. Ele era pecador, ele era egoísta. Então, a meta do Jesus passar na minha vida, me ver e me chamar, é para que eu chegue a ser Mateus, esse Matatias, dom do Senhor. E Jesus faz como isso, Jesus se aproxima e aí, próximo, sentado à mesa da casa de Mateus, Jesus vai ouvir, perdoar e propor. É assim que funciona a misericórdia de Deus, é assim que funciona a acolhida de Jesus. Ouvir. Ouvir. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um porquê. Depois que a gente escuta, só nos resta fazer o quê? Perdoar. Porque não tem outro caminho a não ser perdoar. Tudo isso que eu estou escutando já está feito. Ouvir, perdoar. Mas quem perdoa, perdoa com a esperança da conversão. Então, ouvir, perdoar e propor. Jesus propôs. Jesus não só ouviu e perdoou, ele propôs: segue-me. E Jesus faz isso porque o evangelho, escrito pelo próprio Mateus, vai dizer: Jesus viu um homem. Aquele ser humano, pecador, todo errado, ele é um homem, ele é humano. Então ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus o amou, Deus o quis. Toda a vida humana foi permissão e desejo de Deus. Chamado Mateus. Aqui a gente já pode pensar não só no amor de Deus, mas no amor humano que havia sobre ele. Quem escolheu esse nome? O papai, a mamãe, a vovó votou lá, eu acho que devia ser Mateus. Então, um bebê quando nasce e os pais, a família dá o nome, existe amor, existe esperança, Existe um santo desejo de que aquela criança, ao crescer, faça bem a ela mesma, faça bem ao mundo, faça bem a Deus, Então, Jesus viu naquele homem terrível. Primeiro, que ele é homem. Ele veio de Deus. Segundo, existe sobre ele um amor e um vínculo humano da sua própria família, da sua própria história. Então aqui está toda a pedagogia do amor de Deus. Mas agora vem o pecado.
Como é que vive? O que faz? E quem é essa pessoa? Sentado na coletoria dos impostos da época, que era um instrumento, um lugar para pecar. É o pecado. Mas agora entra o Salvador Jesus, né? De algum modo a gente tem aqui todos os passos do querigma, do primeiro anúncio da fé. O amor de Deus, né? Somos amados, precisamos reconhecer o nosso pecado. Agora vem esse passo da fé e da conversão, né? Por causa da salvação em Jesus. Jesus passa e diz, segue-me. Jesus se apresenta como Salvador. Se você me seguir, você volta a ser dom do Senhor, para você e para os outros. Vem comigo, eu sou o seu Salvador. E aí Mateus, por uma graça extraordinária de Deus, é verdade, recebe, num estalar de dedos, o dom da fé e da conversão. Para viver agora, uma vez que ele sabe do amor de Deus, uma vez que ele se reconhece pecador, uma vez que ele entende que Jesus é o Salvador e agora ele tem a fé e a conversão, agora entra o senhorio de Jesus na sua vida. Jesus, que o ouviu, o perdoou e que propôs a ele um caminho de conversão, agora vai ser o Senhor da vida de Mateus. E quando Jesus é o Senhor, quando a gente proclama, professa e vive o senhorio de Jesus na nossa vida, a gente recebe o dom do Espírito Santo. Tanto é que Mateus foi de pecador a santo e mártir, né? E exercitou esse carisma, inclusive, do apostolado evangelizando, mas também escrevendo o Evangelho. Então, a partir do senhorio de Jesus nos vem a efusão, o dom do Espírito Santo, com seus dons de santificação e carismas, né? Para edificarmos o próximo. E aí, o último passo do querigma, né? A gente recebe o Espírito Santo para pertencer à comunidade, à igreja, ao corpo de Cristo. E é isso que Mateus vai ser. Agora, Jesus está junto nessa mesa com homens que têm dificuldade de entender. Aprende, vou grifar até com o meu verde palmeiras aqui no versículo 13. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, Jesus diz agora, para aqueles que não se reconheciam como pecadores, né? Para os homens do culto e do templo. Veja, Jesus não está rasgando a lei fora e dizendo que está todo mundo salvo, que tudo pode, cada um faz o que quer da vida, não se trata disso. Mas Jesus está ensinando, sobretudo aos fariseus e aos discípulos que já estavam com ele, que eram bons judeus, homens corretos e, na sua grande maioria, não tão pecadores quanto Mateus, que o culto dado a Deus precisa passar por essas práticas, né? E por esse desejo de curar e libertar as pessoas dos seus males. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles não curavam nem libertavam o povo, eles se defendiam do povo, se distanciavam, se protegiam do povo, para poder, inclusive, acusá-los e se sentirem mais santos e em paz com Deus. Então, meus amados, a verdadeira experiência de Jesus na nossa vida nos coloca num movimento que nos faz entender o final do Evangelho. Quem tem saúde não precisa de médico, né? Só quem está doente. Quantos doentes ao nosso redor? Se a gente não sente vontade nenhuma de curar essas doenças, se isso não nos toca, não move em nós misericórdia, mas só move em nós o que movia nos fariseus, raiva, ódio, nojo, repúdio, algo ainda não aconteceu em nós que nos temos por bons, né? Mas talvez hoje, muitos de nós agora temos no coração algumas pessoas que estão na qualidade do antigo Mateus, né? No pecado, sentados, estacionados no erro. Quem sabe alguns de nós nos sentimos como Mateus antes da sua conversão. Por isso esse evangelho hoje nos ajuda a rezar tudo isso. A gente precisa aprender a ouvir, perdoar e propor. Mas talvez hoje muitos de nós é que estamos precisando ser escutados, perdoados e receber uma proposta de vida que é o evangelho escrito, né, por São Mateus. E quem sabe, como presente e honra a Mateus e essa sua grande conversão e fidelidade, você pudesse fazer algo que eu tenho certeza que você é bonzinho, hein? 95% de quem me escuta nunca fez. 95, 99, mas vai, vamos de 95% de quem me escuta nunca fez. Que é ler o evangelho todo de Mateus. Pega na sua Bíblia, leia hoje. Não leia como um teólogo, como um estudante de exegese, nem como alguém que quer ser um santo místico. Mas com algum silêncio, com alguma atenção, leia hoje o evangelho de Mateus. Dá tempo para você ler hoje, não é difícil como você pensa. Vamos honrar a conversão de São Mateus e a graça, né, de Deus na vida de São Mateus. E na nossa oração pessoal hoje, então. Nos lembremos de todos aqueles também que nos vêm ao coração, que estão sentados, escravizados e pensando, Jesus, passa e chama, né? E se nós hoje nos sentimos sentados, escravizados do pecado e do erro, peçamos, Senhor,
que o teu olhar me alcance mais uma vez. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.